falar um dos conceitos de Jacques Lacan, o inconsciente estruturado como uma linguagem. Inconsciente contra linguagem. Ferdinand Saussure, pai da linguística e precursor do estruturalismo, foi uma das influências para Lacan. O pai da a psicanálise de Lacan é também vista como a psicanálise estruturalista. Inclusive é conhecida a frase de Lacan: o consciente se estrutura como a linguagem. Tendo Lacan desenvolvido a linguística também uma grande contribuição especial para a área de análise do discurso. Uma ideia relevante do estruturalismo e da linguística saussuriana que devanda do estruturalismo é que todo maior é que a simples soma das partes, isto é, um elemento é a parte de um sistema, e só pode ser entendido em oposição e a complementação a outros elementos do sistema. Por exemplo, entre as palavras pato e bato, o elemento distintivo do ponto de vista do significante é o primeiro fonema. Já no ponto de vista do significado, a distinção se dá pela diferença entre as palavras pato e bato. Querem dizer, um exemplo mais simples, o sistema de dinheiro, valor atribuído a uma nota de R$ 200, só pode ser reconhecida pela distinção a outros elementos do sistema de outras notas. A quantidade de horas trabalhadas para receber tal valor, etc. Assim, se dá a relação do sistema psíquico que funciona com a linguagem, porque um elemento não tem significação absoluta, mas sim relativo, ou seja, um significante é como um sonho, tem significado reconhecido apenas em relação ao sistema discursivo do sujeito, o sonhador. Assim, dizer que o inconsciente é estrutura como linguagem é semelhante a dizer que o inconsciente é um sistema ou o inconsciente é uma estrutura. Isso porque Lacan concebe a linguagem na tradição do estruturalismo linguístico. Não significa que o inconsciente seja uma linguagem idêntica à linguagem do consciente, mas o inconsciente teria seu próprio sistema de representação, ainda que possivelmente mais fragmentário e não acessível diretamente pela consciência. A linguagem do inconsciente é lógica por trás do ilógico. A ampliação da noção, podemos entender a psique humana como um todo, sendo um sistema ou estrutura. Nesse sentido, os elementos representativos, os signos, não possuem valor absoluto ou valor em si. Depende do sistema de representação. Um elemento tem significado por suas semelhanças e oposições que guarda com os outros elementos do sistema. Por isso, não há como avaliar dois sistemas específicos exatamente da mesma forma, o que faz a psicanálise um fazer único, específico a cada analisando. Ele quer dizer que o inconsciente estruturado como uma linguagem é um sistema. É um sistema que esse sistema tem que ser conhecido pelas partes. Se não for conhecido pelas partes, não tem como entender o sistema. É como a linguagem. Se não for conhecido o fonema, não conhecido o som daquela palavra, igual bato e pato, você não vai entender o significante, o significado daquela palavra. Então, o inconsciente é um sistema, inconsciente é uma estrutura, como diz Lacan. É um significado reconhecido através da relação do discurso do sujeito. É isso que ele quer dizer. Vai depender do discurso do sujeito para a gente poder entender o inconsciente dele.